Nessa questão, pede-se para calcular o limite dessa função, sabendo-se que f de x é dada por essa expressão e que limite de g de x, quando x tende a 9, é igual a menos 1. Essa g de x que aparece aqui é essa função, e observe que aqui é x tendendo a 9 e aqui também. Perceba que aqui você tem um produto de duas funções. Essa função que está entre parênteses e a função g de x. Eu sei que o limite de um produto é o produto dos limites, desde que os limites dos dois fatores existam. O limite de g de x, quando x tende a 9, existe. Eu já sei que é igual a menos 1. Essa função aqui, ela tende a menos 1 quando x tende a 9. Agora, será que existe o limite da função entre parênteses? Aqui eu tenho uma soma de duas funções. Eu posso interpretar assim. Eu tenho dentro do parênteses a soma dessa função com a função constante igual a 1. Eu sei que o limite de uma soma é a soma dos limites, desde que existam os limites das duas parcelas. O limite da segunda parcela existe, porque a segunda parcela é uma função constante, a função constante igual a 1. Limite de uma constante é a própria constante. Então aqui eu sei que converge para 1, quando x tende a 9. Será que existe o limite dessa função aqui, dessa outra parcela, quando x tende a 9? Aqui, mais uma vez, eu vou olhar para isso como um produto de duas funções. A função constante igual a 2, que eu já sei que converge para 2, e a função f de x ao quadrado. Aqui, mais uma vez, eu tenho um produto de duas funções, f de x vezes f de x. Mas perceba que, no final das contas, o meu problema para calcular esse limite é simplesmente calcular o limite de f de x quando x tende a 9. Se esse limite existir, então aqui o que eu vou ter que fazer é simplesmente essa continha. Vai ficar 2 vezes o limite de f de x ao quadrado, mais 1 vezes menos 1. Então o problema aqui é calcular o limite de f de x quando x tende a 9. Vamos fazer isso. Então, no primeiro momento, o que eu tenho que fazer, antes de pensar em calcular o limite, é reescrever a função f de x. f de x é dada por essa expressão. Agora sim, eu me preocupo em calcular esse limite. Observe que não é possível simplesmente substituir o x por 9, porque quando você faz isso, aqui no denominador vai ficar 0. 2 vezes 9, 18, menos 1, 17. Vai ficar raiz quadrada de 17, menos raiz quadrada de 17, que é 0. Divisão por 0 não está definida. Por isso, eu tenho que fazer algum tipo de manipulação algébrica aqui para acabar com essa indeterminação, que é a divisão por 0. Em cima também dá 0, 0 sobre 0 é indeterminação. O que eu vou fazer aqui é multiplicar embaixo pelo conjugado desse valor, e para não alterar a igualdade, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, eu vou fazer isso. Aqui embaixo, raiz quadrada de 2x menos 1, mais raiz quadrada de 17. E em cima a mesma coisa. Então, continuando aqui embaixo, vai ficar limite, quando x tende a 9. Em cima vai ficar x menos 9, que multiplica raiz quadrada de 2x menos 1, mais raiz quadrada de 17. E embaixo, um número multiplicado pelo seu conjugado. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, vai ficar 2x menos 1 menos 17. 2x menos 1 menos 17 é 2x menos 18. Agora perceba que eu posso colocar o 2 em evidência aqui embaixo. Vai ficar 2 que multiplica x menos 9. O x menos 9 vai cancelar com esse aqui. Então vai ficar assim, 2 vezes x menos 9. Cancela aqui, e agora não dá mais 0 no denominador quando eu substituo o x por 9. Portanto, para calcular esse limite, basta substituir o x por 9. Aqui vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 9, 18. 18 menos 1, 17. Então vai ficar raiz quadrada de 17 mais raiz quadrada de 17. 2 vezes raiz quadrada de 17. E embaixo, 2. Aqui eu estou aplicando propriedades operatórias. Limite de uma soma é a soma dos limites.
E o limite do quociente é o quociente dos limites, porque o limite da função de baixo não é zero. O limite da função de baixo é 2, porque a função de baixo é a constante igual a 2. Cancelando aqui, eu descubro que limite de f de x, quando x tende a 9, é igual a raiz quadrada de 17. Agora eu já posso voltar para cá. Perceba que a única coisa que faltava aqui era calcular o limite de f de x ao quadrado quando x tende a 9. E eu acabei de descobrir que o limite de f de x quando x tende a 9 é raiz quadrada de 17. Por isso, limite de f de x ao quadrado é limite de f de x vezes limite de f de x, que é raiz quadrada de 17 ao quadrado, que é 17. Portanto, aqui eu tenho isso. Então esse limite vai ficar, agora aplicando propriedades operacionais dos limites, 2 vezes 17, 34, mais 1, 35, vezes menos 1, menos 35, e aqui está a resposta dessa questão.